foi orientado pelo Dr. Cells, foi sugerido, foi publicado na Sociedade Japonesa de Gastroenterologia e fala sobre a eficácia do ultrassom endoscópico associado à inteligência artificial no diagnóstico de tumores estromais gastrointestinal. Foi publicado agora em agosto de 2020. Então, o que a gente sabe? Que o tumor estomal gastrointestinal, o GIST, representa um tumor mesenquimal mais comum do trato digestivo. Tem um potencial maligno e a indicação cirúrgica se dá para os tumores maiores do que 30 milímetros. Ele é raro em pacientes menores do que 40 anos e tem equidade em relação ao sexo. A localização é mais comum no estômago, que representa 40 a 60%, seguido do intestino delgado, do cólon e, por último, no esôfago. O tipo celular mais prevalente é o fusiforme, que representa 70%, seguido do epitelioide ou do misto. A camada principal de origem é a quarta camada, que seria a muscular própria, mas também ele pode ocorrer na muscular da mucosa, na segunda camada, como a gente vê aqui. Quanto ao perfil molecular, 95% desse tumor apresenta mutação do CD117, que é o gene c-KIT. 5% tem mutação no gene PDGFRA, que é um fator de crescimento derivado das plaquetas. Então, o que acontece? A ecoendoscopia é um exame que possibilita avaliar a camada de origem dessa lesão subepitelial. Mas é difícil para a ecoendoscopia, apenas com a imagem, diferenciar um GIST de não GIST. E para a gente ter a certeza, muitas vezes precisa da análise anatomopatológica. Assim, esse sistema de inteligência artificial, o que ele visa? Que a partir dos métodos de aprendizagem, de alimentar o sistema com imagem, associar a ecoendoscopia com a inteligência artificial, visando um melhor rendimento diagnóstico para essas lesões. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia da ecoendoscopia associada à inteligência artificial. Como? Através de um estudo retrospectivo, no qual foram inclusos pacientes submetidos à ecoendoscopia de janeiro de 2010 a novembro de 2019. Esses pacientes eles já tinham diagnóstico de lesões subepiteliais, que foi um trabalho retrospectivo. Foram exclusos os menores de 18 anos, aqueles pacientes que fizeram quimioterapia ou que as imagens tinham baixa qualidade. Você vai ver que é muito importante a qualidade da imagem para esse método diagnóstico. Como foi a análise? Foi feita uma análise histológica da peça, seja por punção com FNB ou da peça cirúrgica. Essa análise foi realizada por 3 patologistas e tinham concordância quanto ao diagnóstico de GIST ou não GIST. As imagens que foram adquiridas foram feitas por ecoendoscopistas experientes, com no mínimo 5 anos de experiência. Eles usaram um ecoendoscópio convencional e normalmente com alta frequência. Essa frequência para avaliar a lesão, ela variava entre 12 a 20 MHz, e isso era para determinar a camada de origem da lesão, se estava na quarta ou na segunda camada. E se não conseguia caracterizar bem a lesão, aí a frequência normalmente era usada em 7,5 MHz. Para a qualidade da imagem, então, que a gente fala que foi importante, a lesão deveria ser completamente imersa em água, então tirar todo o ar, retirar os resíduos e mucos antes da obtenção da imagem, e com leve up, a gente avaliava a lesão, mas sem deformar ela, aquilo que o Dr. Celso sempre fala, sem esmagar a lesão. Como instrução para os ecoendoscopistas, o trabalho fala, para verificar a camada de origem, determinar as características da lesão, em relação à forma, o tamanho, a homogeneidade, a presença ou não de degeneração, as calcificações no interior, as áreas hipercóicas, e se tem alguma alteração que chama a nossa atenção. Então, foram selecionados 280 pacientes, dos quais 7 foram excluídos, mas por causa da baixa qualidade da imagem. Isso determinou 273 pacientes. Como foi separado? 173 pacientes, independente do diagnóstico, eles foram separados para alimentar o sistema de inteligência artificial. Então, sobraram 100 pacientes, que foram divididos 40 para o grupo teste, que foi usado para um estudo piloto, que teve as fases 1 e 2, que calculou o tamanho amostral, e no qual foi avaliado uma subanálise que avaliou a relação entre o tamanho daquela lesão que a gente estava estudando, o rendimento e a velocidade de diagnóstico para essa lesão.
60 pacientes foram divididos igualmente, 30 e 30, para as lesões menores do que 20 milímetros e para as maiores iguais a 20 milímetros. Então, o ponto de corte para essas lesões era de 20 milímetros. E foram avaliados também o rendimento diagnóstico, mas comparando a ecoendoscopia, né, e a ecoendoscopia com inteligência artificial em relação ao diagnóstico desses pacientes. Assim, 173 pacientes foram avaliados, e isso determinou 2.718 imagens. Essas imagens foram convertidas através de um software até JPEG. Com essas imagens convertidas, foram recortadas a área da lesão. E isso alimentou o sistema de inteligência artificial com 173 casos, que foram 2.718 imagens. O que isso mostrou? Que o GIST era mais prevalente. Então, por isso, ele conseguiu determinar 1.729 imagens. E o não GIST, 989 imagens. Isso representou 64,7%. Assim, naquele estudo piloto que eu tinha dito, dos 40 pacientes, 5 especialistas, então, o que eles fizeram? Eles avaliaram 5 imagens, e isso foram sendo repetidas. Foram repetidas 8 vezes e determinaram 40 imagens. Essas 40 imagens, elas alimentaram um sistema de inteligência artificial teste, um piloto, que nisso conseguiu calcular a probabilidade de determinar o GIST através desse sistema. Isso avaliou o rendimento diagnóstico e o tempo para o diagnóstico, que normalmente foi de 4,5 segundos. Mas o estudo principal, então aquele era o piloto, esse é o estudo principal, que era o dos 60 pacientes, que dividiram 30 e 30 em relação às lesões de 20 milímetros. Então, as imagens de interesse, elas foram avaliadas por esses 3 ecoendoscopistas, que tiveram padronização do diagnóstico quanto ao tamanho, quanto à forma, a ecogenicidade e a camada de origem dessa lesão, e isso foi associado ao diagnóstico dos especialistas à pontuação de GIST e não GIST determinada pela inteligência artificial. Isso avaliou o rendimento diagnóstico desse novo método, como em relação à precisão, à sensibilidade, à especificidade e o valor preditivo positivo e a ALC. Isso o que mostrou o resultado? Com uma acurácia, que ocorreu o aumento da acurácia conforme o tamanho da lesão. Então, quanto maior a lesão, maior a acurácia, que é o maior valor, a proximidade do valor obtido no estudo com o verdadeiro. Aí, o que a gente viu, então? Que para ecoendoscopia associada à inteligência artificial para as lesões maiores, ela teve maior sensibilidade, maior especificidade, maior precisão e maior o ALC, que ele é melhor quanto mais próximo desse teste estiver próximo de 1. Então, em relação ao rendimento diagnóstico, a gente viu que a inteligência artificial tem relevância estatística em relação à precisão de determinação da lesão e à sensibilidade. A gente viu que o padrão de erro mais comum dos ecoendoscopistas foi diagnosticar GIST para as lesões que não eram GIST. Então, eles determinavam como GIST, porém a lesão não era GIST. E assim como esse exemplo de uma lesão que apresentava 80% de probabilidade de não ser GIST pelo especialista, mas que a inteligência artificial conseguiu determinar que realmente era um GIST. Teve um caso em que a inteligência artificial apontou a probabilidade de ser GIST ao diagnóstico histopatológico, porém não era. Por quê? Era um chivanoma. Porque esse método diagnóstico ele não é bom para as lesões pouco prevalentes. Então, para as lesões raras, ele não consegue identificar. Por quê? Porque não tem imagem suficiente para alimentar o banco de dados. Assim, esse é o primeiro estudo a avaliar a capacidade de diagnóstico da inteligência artificial associada à ecoendoscopia para diferenciar as lesões GISTs e não GISTs, sem conhecer a camada de origem. E o que ele mostrou, que as lesões maiores tiveram maior rendimento diagnóstico. Não é possível aplicar a doença rara, aquilo que a gente tinha discutido, porque tem pouca imagem para alimentar o sistema, e que a ecoendoscopia com punção é o padrão ouro para determinar o GIST. E ele não foi comparado nesse estudo, só que em relação à literatura, o que a gente vê? Que a ecoendoscopia com punção, ela tem uma precisão para as lesões maiores que 20 milímetros de 80% a 100%. E que a ecoendoscopia com inteligência artificial consegue atingir essa precisão, que gira em torno de 93,3%.
E que esse novo método diagnóstico, ele apresenta um diagnóstico mais rápido, que é de cerca de 4,5 segundos. Como conclusão, o que mostrou o trabalho? Que a ecoendoscopia associada à inteligência artificial tem um bom rendimento diagnóstico, são necessários nos estudos, mais estudos, um estudo multicêntrico, prospectivo, para confirmação dos dados que a gente conseguiu com esse primeiro estudo, e que, como limitação, a gente tem que é um estudo retrospectivo, que só foram usadas imagens de alta qualidade, aquilo que a gente já tinha discutido, que foi um estudo unicêntrico, e como conflito de interesse, o trabalho fala que a empresa Takeda, ela patrocinou algumas palestras. É isso. Obrigada. Perfeito. O motivo de ter trazido esse trabalho para o grupo, né, para a gente fazer a discussão, é que existem algumas verdades inescapáveis, né, em relação à endoscopia geral, né? A endoscopia, ela está evoluindo por dois campos que nós vamos ter que nos preparar. E esse é o passo inicial para a gente começar essa preparação, né? Não tem jeito, a gente não vai deixar de fazer, primeiro, a endoscopia robótica, que é uma verdade, que é uma evolução, e segundo, a endoscopia com inteligência artificial. A inteligência artificial já vem sendo aplicada, inclusive com equipamentos, porque, veja bem, como vocês viram nesse trabalho japonês, isso já é uma coisa bem antiga, né? Esse trabalho começou em 2000, 2010, se eu não me engano, né? 2010. 2010. Então já tem mais ou menos uns 10 anos, né? E a inteligência artificial ela já é aplicada no colo. E esse trabalho mostra duas coisas extremamente interessantes. Você tem que alimentar um sistema com dados fornecidos e validados pela literatura através do anatomopatológico, e você vai dizer se a lesão é um giste ou se a lesão não é o giste. Neste caso. O mesmo vai acontecer para o pâncreas, se uma massa inflamatória ou se o pâncreas é um adenocarcinoma ou um tumor neuroendócrino. Então, quer dizer, você, através da inteligência artificial, como ela mostrou bem, a Elisa, ele vai demonstrar com muita tranquilidade se a lesão é ou não é, né? Se a lesão é uma lesão determinada, uma lesão X, ou se essa lesão não é. Esse trabalho também mostra uma coisa bem interessante, e a gente já viu isso em alguns trabalhos de lesões no cólon, né? Porque, por exemplo, a inteligência artificial consegue determinar bem no cólon se a lesão é um adenoma ou se a lesão é uma lesão hiperplásica. E a mesma coisa aqui, ela chamou bem a atenção. A inteligência artificial consegue dizer se é giste ou se não é giste. Mas se vocês perceberem bem, não sei se dá para você achar aquela tabela, quando a lesão é muito pequena, ele falha. Então, essa é a falha da inteligência artificial, tanto no colo quanto na ecoendoscopia. Ou seja, as lesões muito pequenininhas, elas podem falhar, entende? Principalmente na especificidade, onde a especificidade, quando você não usa inteligência artificial, é maior, tá? Do que quando você usa inteligência artificial, e também a acurácia. Né? A acurácia também é um pouco... Desculpa, o valor preditivo positivo. Então, isso são pontos fundamentais. Então, eu queria abrir a discussão aí com o pessoal. Nós temos aí hoje a doutora Raquel, o doutor Marcos Clarencio, né? Eu queria também ouvir a opinião do Surjan, que é sempre extremamente importante em relação a isso. Mas essa é uma novidade que a gente não pode deixar de salientar, né? Por isso que a gente colocou esse artigo para discussão. E nós temos também os anatomopatologistas. Então, eu queria ouvir um breve relato de vocês aí, por favor. Eu vou chamando aí. Marcos, por favor, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. Bom dia a todos. Essa é uma realidade que a gente vai ter que se habituar, se acostumar, né? Porque a gente já viu a evolução da imagem, né? Da endoscopia. A gente saiu de uma imagem de 10 vezes o real e ultrapassamos mais de 100 vezes o real, né? A qualidade da imagem melhorou. Então, eu acho que isso ajuda cada vez mais nós médicos a dar melhor o diagnóstico. Mas o que é interessante, e isso valoriza a ecoendoscopia,
E o diferencial da ecoendoscopia, o que é em relação a outras imagens, imagem da radiologia, é a possibilidade de tirar tecido. A possibilidade de tirar tecido, né? Esse, cada vez mais, vem sendo demonstrado que é o grande diferencial da ecoendoscopia. Agora, eu não tenho dúvida, e talvez, Celso, a gente não vai alcançar isso, que a gente vai ter um instrumento que vai ajudar a gente a dar diagnóstico e diminuir os erros, e isso vai ser melhor para o paciente, sem dúvida nenhuma, né? Isso está acontecendo com o colo, ótimo com a ecoendoscopia, mas a ecoendoscopia tem o seu grande diferencial, a possibilidade de tirar tecido. O que é interessante também lembrar é que quando a lesão é grande, né, eles não têm dúvida. E para a gente também, quando a lesão é grande, a dúvida diminui para a gente, né? Então, esse percentual que talvez está girando aí em torno de 10%, 15% a mais da máquina em relação a gente, vai ajudar a gente. Agora, o grande diferencial da eco ainda é a possibilidade de punção, mas isso é uma realidade. E assim como eu aposto também, talvez a gente não vai alcançar, Celso, não sei, é a endoscopia robótica, né? E isso aí eu acho que vai evoluir bastante, demonstrando que cada vez mais a gente está invadindo minimamente o paciente. E a cirurgia robótica é uma demonstração disso. Eu sou muito fã da cirurgia robótica. Tomara que chegue e a gente alcance ainda, Celso. Eu queria também ouvir a opinião da Raquel. Obrigado por seus comentários, Marcos. Queria ouvir também a Raquel sobre o que ela pensa. Bom dia, Raquel, tudo bom? Bom dia, Celso. Tudo bem? É excelente trazer à tona essa discussão. Eu acho que vai ser cada vez mais um ponto atual na endoscopia digestiva como um todo. Eu me lembro, ano passado, no Congresso Europeu, como foi, assim, chamou a atenção de todos a rapidez que a inteligência artificial conseguia diagnosticar pequenas lesões em cólon rapidamente. O endoscopista iria diagnosticar, mas a rapidez que a inteligência artificial traz é fantástica. É claro que ainda estamos engatinhando nisso, mas você veja, 10 anos atrás eles já estavam fazendo. Acredito que as lesões pequenas também, daqui a um tempo, serão melhor diagnosticadas, tanto pela ecoendoscopia tradicional, que irá melhorar o aparelho, como pela inteligência artificial. Então, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso o tempo todo, porque vai ser o nosso futuro e talvez para alguns até já esteja sendo a realidade em alguns países mais avançados, como a Coreia e o Japão, avançados em imagem, né? Excelentes, excelentes. Obrigado. Eu gostaria de ouvir o comentário aí do Dr. Rodrigo Surjan. Eu acho que eu quero ver um pouquinho a visão do cirurgião em relação a isso, né? Já que ele já faz cirurgia robótica, né? Não sei se o Surjan está nos escutando. Surjan tá. Bom dia. Tudo bem, Celso? Bom dia a todo mundo. Bom dia, pessoal. Já que o Surjan faz cirurgia robótica, né? Acho que é interessante essa migração, né, da cirurgia robótica para a endoscopia e, além de tudo, a inteligência artificial. Que, inclusive, eu acho que esses softwares de inteligência artificial que estão sendo desenvolvidos pela endoscopia, com certeza vão ser aplicados também nos procedimentos operatórios, principalmente na robótica. Essa é a minha impressão. Bom dia, Celso. Primeiro, artigo muito interessante. Recentemente eu tive contato também com uma outra forma de inteligência artificial relacionada à medicina, porque pediram para fazer um peer review e eu vi um artigo sobre um tumor board digital. O que é o tumor board digital? Já está sendo aplicado, por exemplo, no Santa Paula, eles já têm essa ferramenta. É um software da Philips e que você, na verdade, ele puxa diretamente do sistema do hospital. Eu não lembro se lá deve ser o PEP também. Ele puxa diretamente todos os dados do paciente que são colocados no sistema, desde história clínica, exames, todos os exames de imagem,
e basicamente ele fornece a opinião de diagnóstico dele e a opinião de conduta. E foi feito um trabalho preliminar sobre isso, e eles viram que, em relação à acurácia de diagnóstico, nem era uma ferramenta tão fantástica assim, mas a utilização do tumor board artificial, quer dizer, da inteligência artificial no auxílio diagnóstico e de conduta, modificou a conduta em 10% dos casos numa reunião. Quer dizer, em 10% dos casos, numa reunião multidisciplinar com muitos médicos, enfermeiros, nutrólogos, radiologistas participando, ele influenciou a mudança de conduta em 10% dos pacientes. Quando eu li esse artigo, e vendo esse artigo de hoje, né, você sempre fica pensando, pô, inteligência artificial, tal, aquele certo receio de que qual que é o papel que isso vai ocupar na nossa área, né? Mas, na verdade, a inteligência artificial, a gente entra em contato com ela centenas de vezes por dia. Hoje, se você for acessar o seu YouTube, qualquer tipo de rede social, se você for acessar o iFood para pedir uma comida, é o tempo inteiro inteligência artificial. Quer dizer, outro dia a gente estava comentando sobre isso, eu e meus colegas, né, e eu virei para eles e falei, ó, acessa o YouTube aí que eu vou acessar meu YouTube, sem fazer nenhuma pesquisa. E vamos ver o que aparece. No meu aparecia automobilismo, não sei o que lá, que são as coisas que eu gosto. Do outro colega era completamente diferente. Então, assim, a inteligência artificial nos rodeia já 24 horas por dia, muito mais do que a gente imagina. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui discutindo até onde isso vai chegar e qual que vai ser o papel disso, mas no momento eu acho que ainda é uma ferramenta muito auxiliar aos seres humanos e que é extremamente interessante. Domingo mesmo eu estava falando sobre a robótica, né? Eu estava escrevendo um artigo porque a gente fez uma pancreatectomia corpo caudal robótica e o que eu queria estressar nesse artigo era o que a gente utilizou ali para nos localizar durante a cirurgia. E eu fiz uma foto que vai para o artigo em que, na verdade, a gente estava aplicando simultaneamente picture in picture, quer dizer, no console do cirurgião eu olhava em cima a imagem real da cirurgia, embaixo, in picture, a ultrassonografia intraoperatória que a gente estava fazendo naquela hora, só que ainda por cima, na imagem de cima, eu nem estava com a imagem com luz branca, eu estava fazendo fluorescência com verde de endocianina. Exato. Eu acho que o próximo passo que talvez chegue para a gente, em termos de cirurgia, é a navegação intraoperatória. Também. Isso vai ser fantástico. Então, eu imagino o dia que a gente vai entrar para fazer uma cirurgia de pâncreas, por exemplo, um exemplo só, em que eu vou estar utilizando luz branca, quer dizer, a luz normal, vendo anatomicamente perfeitamente as imagens, mas vendo exatamente luz normal, não estou falando de inflorescência nem nada, e que numa forma de composição de imagens, a ressonância vai ter sido carregada no robô, a ecoendoscopia vai ter sendo carregada no robô, e mesmo que essa lesão pancreática na luz normal, na luz branca, não seja diretamente visível, vai estar lá já previamente rachurado a área do tumor de pâncreas. Com certeza. Eu acho que para nossa área isso vai ser o próximo passo, isso vai ser fantástico, pâncreas, fígado, o que for. Então a gente vai saber onde está a lesão antes mesmo de poder nós humanos enxergarmos ela através de luz convencional. E só mais um adendo é que, não sei se vocês sabem, mas todas as cirurgias que são feitas em robótica, elas são carregadas também para o sistema. Por exemplo, hoje a gente utiliza o Da Vinci. Então todos os procedimentos são carregados pelo robô, pela Da Vinci, e todas essas cirurgias são analisadas. Eu só espero que não chegue o dia que a gente só sente na sala, aperte um botão e o robô opere sozinho. Esse é o perigo que a gente corre. Esse é o perigo que a gente corre, né, Rodrigo? Esse é o perigo que a gente corre. Esteja lá de babá de robô, quer dizer. Beleza. E só mais um único comentário, né? Fila, você vê que o robô já acerta mais do que o endoscopista, mas o patologista ninguém consegue bater, né? Isso com certeza. Fala, Humberto. Fala, Humberto. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia.
Realmente, assim, o meu sentimento inicial, quando a gente começa a ler e a ver encontros sobre a inteligência artificial, é um pouco assustador, né? No início a gente fica um pouco assustado e vai no que o final que o Surjan falou, quer dizer, qual vai ser o nosso papel no final de contas disso tudo? Então, assim, mas a evolução, quem não se lembra, os mais novos, acho que não pegaram isso. O que a gente fazia, as endoscopias, com aparelho no olho, fibroscópico no olho, antes das microcâmeras. E, assim, o bom aparelho era o que tinha menos pontos pretos de quebra de fibras, né? Então, a gente examinava, fazia assim. Quando começaram a vir os vídeos, as imagens, a gente ficou deslumbrado com aquilo, né? Eu lembro o primeiro vídeo que eu coloquei na clínica, aquilo ali chamei todo mundo, veio um monte de gente para ver aquelas imagens coloridas, bonitas, etc. Eu acho que isso é evolução, mas é um pouco assustador. Eu vejo na ecoendoscopia, se vocês me permitem a analogia, vai ser o VAR, a analogia com o futebol, vai ser o VAR da ecoendoscopia. Não vai. Aquele negócio que eu acho, na minha experiência, isso é válido. É uma coisa que eu me bato sempre, todos os dias, né? A gente costuma falar, não, eu sempre fiz assim, a minha experiência, eu acho que é isso. A tendência, isso que é um pouco assustador, que isso vai acabar, talvez acabe. Essa questão de você, o que a gente faz todas as terças aqui, né? A discussão, e o Celso vim com a experiência dele, que é fantástica, de vir há 30 anos fazendo, e olha, eu vejo assim. Quer dizer, será que isso, qual vai ser a importância dessa experiência médica? Isso que me assusta. E o outro ponto são as questões da medicina legal. Que isso, eu acho que a inteligência artificial não vai ser 100%. E num caso de um diagnóstico controverso ou errado, ou diferente um exemplo, pelo diagnóstico da inteligência artificial, você encaminha um paciente, estou dizendo no caso de pâncreas, por exemplo, ou mesmo de giste, você encaminha o paciente por uma cirurgia, esse paciente tem uma complicação e falece, e na peça você vê que não era um tumor maligno, a conduta não seria cirúrgica. Qual vai ser a implicação legal disso aí? Quer dizer, se nós vamos estar amparados por uma inteligência artificial ou não. Então, assim, para finalizar, que o Surjan falou, a gente vai ficar até 2 dias aqui conversando isso, que é o desconhecido. O desconhecido a gente fica curioso, né? Se eu não me engano, num desses webinários que eu vi sobre a inteligência artificial no cólon, parece que a sociedade japonesa, vamos dizer assim, o Conselho Federal deles lá de Medicina, colocou que parece que eles não estão aprovando que a inteligência artificial aponte onde está o pólipo, onde está a lesão, mas simplesmente cria um alerta. Cria um alerta na tela que naquela região da imagem existe alguma alteração, para que o endoscopista, o ser humano, vá lá e procure. Parece que isso é uma determinação da sociedade japonesa ou da instituição legal lá. Foi isso que eu entendi. Não vai mais apontar, vai aparecer na tela um sinal amarelo que você vai procurar a lesão naquela região. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa importante que o Humberto falou, né? Realmente, essas coisas a gente tem que nos acostumar. Isso aí, com certeza, é aquilo que eu falei, é uma verdade inescapável. Nós não vamos conseguir escapar disso, tanto da inteligência artificial como a introdução do robô na endoscopia digestiva. Eu acho que esse trabalho mostrou muito bem. Eu queria falar com o Fila para saber se o Fila ou a Luciana tem algum comentário em relação a isso. Se puder fazer um breve comentário, Fila, Luciana, vocês fiquem à vontade. Oi, Celso, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Então, o nosso colega Túlio está aqui também participando da reunião. Bom dia, Túlio, tudo bem? Em relação à inteligência artificial, né, eu acho que é o
com certeza é o futuro. A gente vai ter esse método aplicado a todas as áreas, isso é indubitável. Hoje a DASA já tem um programa de inteligência artificial para leitura de idade óssea em radiologia. Então, não sei se vocês lembram, né, que existiam aqueles atlas com várias radiografias de estimativa de idade óssea. Hoje em dia, isso já é feito por inteligência artificial. Então, com certeza, nas diferentes áreas, isso vai ter que se aprimorar. Na anatomia patológica já existem alguns softwares, né, inclusive para contagem de KI67, que isso é inteligência artificial. E lembrando que quem ensina o programa é o ser humano. Então, na verdade, quando a gente fala em inteligência artificial, é como se ela somasse a experiência e expertise de diferentes cérebros, né? Então, na verdade, não é algo que é fora do ser humano, mas é uma compilação de várias inteligências humanas. Então, quem treina o robô, quem treina o computador é o cérebro humano, né? Só que a gente consegue juntar a experiência de diferentes pessoas num único programa. Então, por isso que ele vai melhorando e aumentando a acurácia. Então, eu acho isso que a gente está discutindo em todas as áreas, seja na endoscopia, seja na cirurgia, na imagem, mesmo na anatomia patológica, é algo que vai fazer parte da nossa realidade muito brevemente, né? Agora, uma coisa que o Rodrigo comentou, e que depois eu vou até postar no grupo um link para vocês, tem uma startup que acho que é até aqui de São Paulo, que chama MedRoom, se eu não me engano, e que fez o projeto junto com Einstein de modelo 3D, de simulação de modelos anatômicos, né, para ensino à distância. Inclusive, os simuladores no futuro serão todos em 3D, né? E essa coisa que o Rodrigo falou, viu, Rodrigo? Eu acho que não vai demorar tanto que você esteja aqui no Brasil operando via robô um paciente que está em outro país, por exemplo. Então, eu acho que a gente está vivendo essa mudança tecnológica e, com certeza, brevemente isso vai fazer parte da nossa realidade, né? Não é que substitui o ser humano, soma vários seres humanos, é como se a gente tivesse vários médicos com muita experiência num único local, dando a sua opinião e chegando no diagnóstico. É assim que eu penso em relação à inteligência artificial. E o mais importante, né, Luciana, o mais importante é que isso está acontecendo muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Muito rapidamente, muito rapidamente. Você Negócio. sabe que eu tô sentada aqui, eu tô olhando para o meu microscópio, ele está na minha frente, eu já começo a achar que ele está virando um trombolho, sabe? Porque a gente já trabalha com patologia digital, eu falo assim, nossa, como esse negócio ocupa espaço, junta poeira, a gente está vivendo uma transição muito rápido. Que é inevitável. É inevitável, com certeza, é inevitável. E foi justamente por isso que a gente escolheu esse trabalho, justamente para fomentar essa discussão. Fila, eu queria ouvir também um pouquinho para você. O Fila vai fazer os últimos comentários, depois a gente passa para o caso clínico. Fala, Fila. Os mais velhos por último, né? Os mais velhos por último, cabelinho branco sempre por último, né? Tá. Então é o seguinte, eu acho que sim, isso não é se, mas quando, sem dúvida, nós vamos ter que lidar com isso. A patologia acho que vai se beneficiar muito disso pela falta absurda de mão de obra disponível no mundo, não é só no Brasil. Então, os Estados Unidos estimam que em 2025 eles precisarão 30% mais patologistas do que atualmente e as vagas para residência não ocupam esse volume lá. Bom, eu tive a oportunidade de testar 500 casos do meu antigo laboratório num sistema de inteligência artificial no Japão. A questão vocês viram aí no trabalho da ecoendoscopia que foram imagens de alta precisão. Para a anatomia patológica, a mesma coisa. Você precisa de uma lâmina histológica de uma qualidade incrível. Então, mas, olha só, dos 500 casos que nós levamos para lá,
eu incluí não só biópsias de estômago e intestino, não só biópsias, mas também mucosectomias, polipectomias e com a minha lâmina, que não é ruim, mas assim, Japão assim, é completamente fora da curva a qualidade da lâmina no Japão. 75% dos casos foram resolvidos num tempo muito curto, como vocês viram, aí 4,5 segundos. Então, a aplicação imediata será um screening para que a gente possa rapidamente, isso eu acho que é o primeiro passo, será um screening para que o número de patologistas muito reduzido consiga dar conta de uma rotina crescente. Tá? Então, a patologia é crítica por isso. A rotina é crescente pelo aumento da idade e acesso da população a isso. Eu acho que a gente não tem que ter medo de jeito nenhum de uso de novas tecnologias. Eu acho que sim, nós vamos ter que mudar a nossa forma de atuar. O patologista possivelmente será um hub das equipes multidisciplinares, indo do diagnóstico até a molecular como auxiliar terapêutico de que condutas serem continuamente adotadas num determinado caso. A única questão é que, mais uma vez, a tecnologia não baixa o custo na medicina. Então, na indústria automobilística, o custo de se fazer um automóvel por robô despencou. Na patologia, desculpem, na medicina, colocar tecnologia ainda não fez baixar o custo da medicina, que só encarece. Então, eu acho que vai ter inteligência artificial, sem dúvida, como que nós vamos lidar com isso de duas formas, custo-benefício e a nossa adaptação a esse novo momento. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado pelos comentários, Fila, Luciana, Surjan, Marcos. Cristóvão, você tem um minutinho? Claro. Deixa eu falar. Bom, esse assunto é muito interessante. Primeiro, desculpa falar, interromper assim, você tinha falado. Não, claro, fica à vontade. Nem tinha visto que você estava aí, você estava na outra tela. Mas o que acontece? Eu estou dirigindo. É o seguinte, a Luciana falou bem o que a gente já está fazendo, mas tem muito mais coisa acontecendo, né? Nessa pandemia, a gente desenvolveu um algoritmo para avaliar a área pulmonar acometida, né, por vidro fosco, então a gente já tem essa experiência também. Nós estamos fazendo 2 POCs esse ano, com biópsias de próstata, cuja acurácia diagnóstica chega a 97%, 98%. Como o Dr. Fila falou, a tecnologia não deixa mais barato, mas ela vai tornar viável que a gente consiga atender todo mundo. Então, na verdade, usando a inteligência artificial, a gente vai conseguir que o mesmo patologista produza muito mais do que ele produz e com muito mais qualidade. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? Então, por causa disso, a gente está montando agora, mês que vem acho que fica pronto, né? A gente já tem 7 scans, a gente escaneia quase 100% da rotina de Alphaville e com 70% do Rio, isso dá, sei lá, nós escaneamos no mínimo uns 1.500 exames por dia, já laudados por patologia digital por todo o Brasil. O Túlio está aí, um cara que tem muita experiência em doença inflamatória no Nordeste também, um cara de referência lá em Salvador. E o que acontece? A gente vai permitir agora que o custo disso é armazenar as imagens, Celso. Perfeito. Então, com essa nova infraestrutura, o que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir guardar as imagens de 100% dos casos. Ou seja, para a gente desenvolver o algoritmo vai ser mais fácil, entendeu? Porque você já vai ter as imagens e você vai ter já os diagnósticos. Então, a gente tem 2 formas de desenvolver esse algoritmo, né? Um com anotação, né, que você vai lá, que a Luciana falou, você vai lá, desenha o que é a glândula neoplásica, vai ensinando o computador caso a caso, ou você vai falando para ele quais os casos são os diagnósticos e com um volume imenso de imagem, através de rede neural, ele vai entendendo qual que é a diferença do diagnóstico e a diferença da imagem que ele está tendo. Então, para isso, você precisa de um modelo com um número muito maior de casos. E volume a gente tem, né? Com certeza. Então, acho que esse é o caminho e todo mundo vai estar convidado para poder fazer parceria, quiser
desenvolver alguma coisa com a gente, porque a gente vai precisar de muita ajuda de mão de obra e de inteligência para fazer isso. Beleza, muito obrigado. Posso só fazer um comentário para a Lu? Bem rápido, vou pedir para vocês fazerem agora um comentário bem rápido, que a gente já está bem adiantado, Surjan. Nessa história da cirurgia robótica, Lu, logo lá no começo, uma das cirurgias que foi realizada para demonstrar a capacidade da robótica, um cirurgião em Nova York operou uma colicistela a um paciente em Paris. Então, é exatamente isso. Olha, esse é um tema extremamente apaixonante, foi por isso que eu escolhi esse paper, né, para a gente realmente discutir. E você viu que o paper já mostrou as nuances importantes, né, daquilo que tudo que a gente discutiu e aqueles que têm tido experiência com o caso. Bom, nós vamos agora passar para o caso clínico, né? O caso clínico é um caso interessante, quem vai apresentar é o Facundo. Então, Facundo, vamos lá. A gente não te ouve, Facundo. Você precisa desconectar o... Isso. Agora bem. Agora, doutor. Bom dia, desculpa. Primeiro, meu nome é Facundo, para quem não me conhece. Eu sou estagiário da capacitação de econoscopia e endoscopia biopancreática do 9 de julho. Vou pedir desculpa porque estou num ambiente um pouco com muito barulho, mas, bom, é isso aí. Bom, o caso clínico que eu trouxe para vocês hoje trata-se de uma paciente... É uma paciente de 62 anos. Atualmente, ela se encontra assintomática, porém, ela realizou uma tomografia, ela ficou com Covid, e nessa tomografia foi evidenciada uma lesão cística na cauda do pâncreas. Então, uma vez com esse achado, foi feita uma anamnese mais dirigida para essa lesão cística, e a paciente lembrou, já tinha até esquecido, que ela teve um episódio de pancreatite leve, e foi justo quando ela estava cursando uma gravidez. Isso foi em 1991, lembrando que a paciente tinha 62 anos. Eu perguntei direito se essa pancreatite, se esse episódio de pancreatite, ela precisou ficar internada muito tempo, se teve complicações, e ela me disse que não, que foi como catalogado como uma pancreatite leve. Esse dia do exame, que ela foi para o Hospital 9 de Julho, ela trouxe um laudo daquele episódio da pancreatite, de uma tomografia de 1991, né? Eu não tinha as imagens nesse momento, só que tinha o laudo, e foi evidenciada no hipocôndrio esquerdo, em íntimo contato com a cauda do pâncreas, uma imagem cística septada, medindo 5 por 4 centímetros. Bom, a paciente já em 2015, ela foi submetida a uma colicistectomia videolaparoscópica por uma litiase vesicular, e nesse momento ela também fez uma tomografia onde foi observada uma calcificação grosseira na cauda do pâncreas. E essa aqui é a imagem, aqui, né? Bem na região da topografia da cauda do pâncreas, essa calcificação. Bom, voltando nesse ano, 2020, após ela fazer a tomografia, que é onde foi diagnosticada por aquela lesão cística, a paciente realizou uma tomografia e, como vocês veem aqui na esquerda, na ressonância, no corte T2, uma lesão hiperintensa, hipercaptante no T2, e na colangiorressonância, na mesma tomografia, mesma lesão. Bem na cauda do pâncreas, e já nesses cortes mais coronais, no T2, como se fosse sofítica, e aqui, ou mesmo aqui no T1, né? E foi como interrogado pelos médicos que fizeram o laudo, uma neoplasia cística mucinosa. Eu queria fazer, antes de fazer o próximo slide, eu queria perguntar para o Surjan, bem rapidamente, o que é que você acha, Surjan, dessa ressonância e dessa tomo, né? Desde a tomo de 2015 para essa ressonância atual. Qual que é a sua impressão diagnóstica? Celso, primeira coisa assim... Com essa história, a tomografia tem uma imagem um pouco discordante em relação a essa ressonância, né? Diferente as imagens, né? Não sei você lembra que essa toma é de 2015, né, Sr. João? Essa toma aqui é de 2015.
essa doente já tinha uma imagem de 91 mostrando uma lesão Exato. que teria as características mais ou menos semelhantes à que é mostrada na ressonância, né? Isso é importante, gente. Isso é muito importante Então, que o senhor já falou. O que eu acho é, claro, eu investiria na investigação dessa paciente, mas eu acho que o que ressalta nesse caso aqui para a gente ter em mente na hora de pensar em diagnóstico e em conduta é que provavelmente essa imagem que a gente está vendo em 2020, 30 anos atrás, já existia. Né? Impressionante, então, pelo menos a gente já tem uma imagem que possa nos inferir um pouco o tipo de comportamento biológico da lesão, né? O que chama atenção, né, Surjan, é a história da doente, né? Ela teve uma pancreatite aguda, né, relatada. Isso é que chama realmente a atenção nesse caso, né? Isso aqui, inclusive, não sei, além de chamar atenção, atrapalha, né, também um pouco o raciocínio clínico, né? Porque eu não teria dúvida mesmo de dizer que isso aqui é uma neoplasia mucinosa, se ela não tivesse essa história de pancreatite aguda. Se você visse só essa imagem e não tivesse o relato de 91, você já estaria muito mais propenso a um certo diagnóstico e conduta. Exato, mandaria operar. Essa é a minha posição nesse caso. Agora a gente tem que pensar em investigar mais também, por causa do antecedente. Exato. Você pensaria num outro diagnóstico, Surjan, ou alguém da plateia aí, se alguém tiver alguma coisa, muito rapidamente, alguém pensaria num outro diagnóstico? Beleza, vamos continuar então. Bom, vou continuar com um vídeo do procedimento. A gente estava no corte gástrico, ou seja, na cavidade gástrica. Você precisa botar a tela, Ah, não está dando aí. Não dá para ver o vídeo. Você saiu da apresentação. Tá, vou voltar então. E... a ver, new share... Não é new share, não. Nós estamos vendo a sua tela. Você precisa pôr a apresentação do PowerPoint só. E agora dá para ver? Não, nós estamos vendo a tela. A sua tela. Você só tem que botar na apresentação. Tem que maximizar. Tá, o que eu queria mostrar esse vídeo aqui. Não dá para ver esse vídeo aqui. Então você tem que fechar. Você tem que fechar e achar o vídeo. Ah, tá. Agora não está dando para ver o vídeo. Não, nós não estamos vendo o vídeo. Bom, se não, eu vou continuar com a imagem estática e... Continua com a imagem estática. Vamos fazer assim, vamos de novo. Vou mostrar o vídeo aqui, ele vai começar a passar. Exato. Bom, aqui, como eu falei, estamos na janela gástrica. Esse aqui é o parênquima pancreático, essas estruturas aqui são a artéria e veia esplênica, indo para o vídeo esplênico, e aqui a gente aparece essa imagem aqui, que vem na topografia da cauda do pâncreas. A gente sabe isso aí porque, bom, estamos indo no parênquima pancreático, de corpo para a cauda. Aqui vai aparecer esse aqui, o rim, e daqui do rim para aqui é cauda pancreática. Então, aparece essa área anecoica aí, com algumas calcificações. Dá para ver uma calcificação nesse interior. Não deu para ver septos de limites precisos e, bom, localizar aqui na cauda do pâncreas. Aqui a calcificação, que tinha um cone de sombra aqui, que deu para ver. Perfeito. Então, essa imagem estática, aqui, tá bom? Pode falar outra. Com as calcificações. Surjan, você daria um outro diagnóstico? Alguém da plateia aí daria um outro diagnóstico? Faria uma suposição diagnóstica? Eu acho que isso é importante, a gente discutir essa imagem, né? Aqui nós estamos discutindo a imagem. O tamanho mais ou menos 2,5 cm, doutor, como para... Perfeito. Eu tenho só um comentário a fazer agora e acreditem que isso é importante. A eco, sabe, um dos motivos pelo qual ela é muito importante inclusive, acreditem, na ressonância, em comparação à ressonância, determinar a origem da lesão. Tá? Eu vi 2 casos recentes que, pelos exames de imagem, sugeriam uma lesão pancreática que não era uma lesão pancreática. Então, assim, a gente viu aquele cisto broncogênico que se tinha suspeita de uma lesão que tinha comunicação com o pâncreas. Vou te dar um outro exemplo. Aneurisma de artéria esplênica. Exato. Eu já vi aneurisma de artéria esplênica que tinha sido embolizado, então ele não tinha mais fluxo vascular, ser confundido com lesão pancreática. Perfeito. Então isso é uma informação muito importante que vocês já adicionam. Às vezes as lesões dissecam e comprimem o parênquima pancreático e você tem nítida impressão na ressonância de que ela é de origem intrapancreática e às vezes essa lesão nem do pâncreas é.
Perfeito. Alguém mais tem algum comentário? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, então a gente fez uma punção ecoguiada, doutor, e esse aqui é o aspecto do material que veio na aspiração. Como vocês veem, o aspecto era citrino e não tinha a filância do conteúdo, não tinha aquele sinal da corda positivo, não era o string test, como vocês veem aqui. Aí, esse foi nosso laudo da ecoendoscopia na cauda pancreática, uma área anecoica de limites precisos e com calcificações em seu interior, sem comunicação com o ducto pancreático, medindo 2,7 por 2,6 centímetros. O aspecto aspirado foi citrino, string test negativo. A conclusão foi, lógico, uma lesão cística em cauda pancreática e nós interrogamos como possível cisto de retenção ou cisto seroso. Isso é uma coisa importante. As características de imagem morfológicas que a gente viu na lesão eram características de imagem de uma lesão totalmente benigna. As calcificações periféricas chamavam a atenção de um processo inflamatório crônico, né? Uma saponificação, depois de algum tempo, muito provavelmente por causa da pancreatite. Então, a gente realmente chamava muito mais atenção para um pseudocisto crônico, ou seja, um cisto de retenção crônico, ou um cisto seroso. Se tivesse alguma coisa, como o próprio Surjan falou, a gente imaginaria que pudesse ser um cisto adenoma seroso daquela região da cauda do pâncreas e que permanece lá até hoje, né? Então, acho que esse é um caso extremamente interessante justamente por causa da variabilidade das imagens que foram encontradas depois de um acompanhamento, um follow-up de praticamente 30 anos. Então, esse que chamou bastante atenção. Eu queria saber rapidamente o que acha o Surjan, o que acha o Marcos Clarencio, se a Raquel tem algum comentário até aí. Celso, pensando numa lesão serosa, a gente não vê aquele aspecto típico também, né? Não, aí seria uma lesão serosa macrocística, né? Que ocorre em até 18% das vezes. Seria uma apresentação ainda mais atípica. Mais atípica ainda, exatamente. Raquel, Marcos, tem algum comentário? Celso, a hipótese de pseudocisto crônico ficou ali daquela pancreatite não é um mau diagnóstico, não, porque essa paciente tinha o fator etiológico da biliar e nunca, depois que tirou a vesícula, não teve nunca mais nada. O Wirsum dele é fininho, não teve uma dilatação ao longo do tempo. É mais provável do que um epimene de canal secundário. Agora, retrospectivamente, você citando tudo isso aí, não é ruim esse diagnóstico, não, de um pseudocisto aí que ficou e vai ficar para sempre. Perfeito. Marcos? Eu não tenho nada a acrescentar, estou dirigindo, mas a ideia é essa mesmo, viu, Celso? Tá bom. Okay? Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai usar os patologistas, né? Que esses são os importantes agora. Vamos lá. Então, doutor, foi encaminhado o material para o anatomopatológico. Deixa aqui, doutor, que está um pouquinho minha tela aí. O análise bioquímico não teve particularidades e o diagnóstico anatomopatológico foi consistente com um pseudocisto organizado. Não sei se o doutor Ofilha que fez... Olha, uma coisa importante, ó. CA199 de 1,2 unidades, ou seja, bem baixo, né? O CEA menor do que meio, ou seja, a gente sabe que CEAs muito baixos falam a favor de lesões benignas. Uma amilase também baixa mostra que não existe comunicação, né? Assim, bem generalmente. E uma glicemia acima de 100, né, mostra que também é um processo neoplásico, um processo inflamatório e não um processo neoplásico, né? Porque normalmente as neoplasias císticas, elas têm uma glicemia baixa, né? Isso tem que ficar claro. Então, do ponto de vista bioquímico, tudo fala a favor de um processo, entre aspas, inflamatório, com uma sensibilidade de aproximadamente 65%, ou seja, 65% a 70%. E aí, a biópsia, né, se o Fila tiver aí, não sei se o Fila tem imagens desse caso para mostrar, né,
Mas aí esse caso foi dado como... Não sei se você tem imagens aí, Fila, desse caso, não, né? O Facundo não entrou em contato com você para pedir as imagens, né? Não, ele entrou sim. Ele entrou, eu me atrapalhei aqui. Tá. Então Desculpa, aí... viu, Facundo? Não, sem problema. E aí, você quer falar alguma coisa sobre a biópsia, Fila? Não, eu acho que o conjunto fala por si. É isso, né? O trabalho conjunto ali resolveu tudo. Eu acho que é uma área reparativa com essa reabsorção, por isso ficou mais líquido, não é? É muito antigo. Eu pensei no IgG4 porque apareceram os ácidos atróficos muito envoltos ainda por célula mononuclear. Então, mas eu acho que assim, com essa história antiga, eu acho que é excesso de zelo apenas. Perfeito. Vamos lá, pode continuar, Facundo. Bom, doutor, vamos continuar. Sem problema, doutor Fila, não é problema. Aqui. Então, na verdade, bom, o artigo que eu trouxe para vocês hoje relacionado ao tema é um artigo que foi publicado esse ano na Clinical Endoscopy, que na verdade foi publicado por médicos endoscopistas bem conhecidos na área da endoscopia e em centros de referência também bem conhecidos nos Estados Unidos. E o intuito deles, principalmente, foi apresentar um algoritmo do manejo, da abordagem das lesões, das colecções fluídicas peripancreáticas. Eu, na verdade, minha ideia era pesquisar alguma coisa em relação aos cistos de retenção, mas eu falei para outros que eu não achei muito na literatura. E, na verdade, minha ideia era isso, falar mais a respeito disso. Porém, eu vi essa publicação e me decidi por isso aqui. Como eu falei, os autores propuseram um novo algoritmo para a abordagem dessas lesões e o que eles fizeram foi apresentar uma série de casos de 108 pacientes com pancreatite aguda complicada, logicamente complicada com colecções fluídicas peripancreáticas, e aquele algoritmo foi baseado em 3 pontos principais: uma alimentação enteral precoce, uma drenagem endoscópica das colecções, com necrosectomia endoscópica se for necessário, e tratamento do ducto pancreático principal com stenting, caso houver suspeita de fístula ou lesão do ducto pancreático. Qual foi a indicação da drenagem? Todo paciente com colecção fluídica peripancreática que estivessem sintomáticos, ou seja, com sinais clínicos de infecção, leucocitose, febre e sepse, ou se tinham dor ou saciedade precoce devido à compressão gástrica. Aquela definição de disrupção do ducto pancreático principal, como que eles fizeram? Todos os pacientes fizeram na verdade foi uma colangiopancreatorressonância. Obviamente, eles tinham a possibilidade de usar a secretina, coisa que no nosso meio, infelizmente, não temos a possibilidade. Aí, nessa imagem, se tinha a suspeita de uma lesão do ducto pancreático, ou seja, uma fístula ou uma estenose, os pacientes eram submetidos além da drenagem, a uma CPRE com esfincterectomia pancreática mais colocação do stent pancreático. Esse aqui é o algoritmo. Paciente com pancreatite, que fez uma tomografia, uma ressonância, uma imagem de córtex transversal, foi diagnosticada uma colecção fluida pancreática. Se na colangiopancreatorressonância com secretina tinha uma suspeita de fístula ou estenose do ducto pancreático principal, ele fazia um stent pancreático com CPRE, e aí diferenciava o tipo de coleção. Se era um pseudocisto pancreático, drenagem endoscópica com alimentação enteral precoce. Se era um wall-off necrosis, drenagem endoscópica, se for necessário, necrosectomia e alimentação enteral precoce. E tinha esse grupo aqui de colecções fluídicas organizadas, pobremente organizadas, que esses aqui incluem as colecções peripancreáticas fluídas e as colecções necróticas agudas da classificação da Atlanta. Aqui estão os 4 tipos de colecções fluídas da classificação da Atlanta. E aqui estão incluídas aquelas 2. Aqui era somente alimentação enteral precoce.
mais ou menos falando das definições, eles definiram o sucesso clínico como a diminuição maior dos 50% do diâmetro máximo da colecção, ou uma colecção menor de 2 centímetros, junto com a resolução dos sintomas após do procedimento. A resolução completa foi definida como a ausência de imagem ou evidência endoscópica de colecções residuais ou recorrentes, juntamente com a resolução dos sintomas após a remoção do stent durante o follow-up, o período de seguimento, de acompanhamento. E os eventos adversos foram sangramento, caso se precisou transfusão, embolização percutânea ou repetição da intervenção endoscópica, infecção pós-operatória, isquemia intestinal ou perfuração. Agora bem, vemos aqui nessa tabela que já nos dados nas características clínicas dos pacientes, que a maioria dos pacientes, logicamente, tinha ou pseudocisto ou wall of necrosis, e um dado que me chamou a atenção, olhem aqui a etiologia, de 108 pacientes, aproximadamente 11, 12, foram aquelas etiologias que a gente fala de outras, autoimunes, induzidas por medicação, hereditária, idiopática. Já nessa tabela aqui, vemos a comparação dos tamanhos antes e depois dos procedimentos. Antes do procedimento, os pacientes tinham uma média de 9,2 centímetros, com uma diminuição do tamanho de aproximadamente 8 centímetros após a drenagem, logicamente com uma diferença significativa quando comparadas as duas. A taxa de recorrência foi de 8%. 9 pacientes tiveram uma taxa de recorrência. Eles não detalharam o que fizeram com esses pacientes. E uma taxa de mortalidade de 3%. Mas eles aqui destacaram que esses pacientes tinham, além da pancreatite complicada, pacientes com múltiplas comorbidades, obesidade, coronariopatia, etc. Já nessa tabela, dividida pelo tipo de colecção fluida, olha aqui o importante. Wall of necrosis pseudocisto pancreático. Quase 60%, entre 55% e 60% dos pacientes com uma colecção fluida peripancreática, uma pancreatite complicada, tem lesão, fístula ou disrupção do ducto pancreático principal. Isso não tem discussão, né? Outra coisa, falando da alimentação enteral precoce, eu até coloquei aqui uma parte do parágrafo. Eles, logicamente, recomendaram a alimentação enteral precoce. Também ninguém vai discutir isso aí. Só que, olha eles, 92% dos pacientes que começaram com dieta enteral precoce, eles começaram fizeram uma gastrocitotomia percutânea. E apenas 8% uma via nasoenteral. Eu achei um pouco diferente do nosso meio, por isso que gostei de destacar. Vemos aqui que a quantidade de pacientes que eles fizeram o stent pancreático e a taxa de resolução foi aproximadamente de 98% a 100%. Desculpa, vou deixar passar o ônibus. Meu Deus. Então, 100% para os pseudocistos pancreáticos e para as colecções pobremente organizadas. E apenas 2 pacientes não conseguiram resolver com pacientes que tinham wall of necrosis. Outro dado importante, logicamente, a maioria dos pacientes dos eventos adversos foram em pacientes que tiveram um wall of necrosis, colecção que estão mais relacionadas com pancreatites necrotizantes. Então, quais são os pontos importantes e fortes desse trabalho? Os autores propuseram um algoritmo simples e baseado em 3 premissas, 3 pontos. Nutrição enteral precoce, drenagem endoscópica das colecções e implante ou tratamento do duto pancreático principal, caso tiver suspeita de disrupção. Dos 3 pontos, a drenagem endoscópica ninguém hoje vai discutir que é a primeira escolha nas colecções fluidas peripancreáticas sintomáticas. O que sim vou falar é dos outros 2 pontos. A disrupção do duto pancreático ela foi associada a um risco aumentado de recorrência das colecções peripancreáticas e a uma taxa reduzida de resolução das colecções após drenagem, né? Isso aqui na literatura estou falando. Por isso que avaliar a disrupção do duto pancreático principal
desempenha um papel crucial no sucesso do tratamento. O que sim eu achei um ponto de discussão nesse trabalho é como eles trataram essa disrupção. Eles submeteram aos pacientes a uma CPRE com estente pancreático. Mas isso aí não poderia aumentar o risco de eventos adversos em um paciente que já tem uma complicação? Ou seja, nem sempre é fácil canular o vírus, né? E não seria também bom, ao contrário de fazer um estente pancreático, deixar dentro da cavidade como que eu acho que no nosso meio é feito, deixar um duplo pigtail dentro da cavidade para sempre? Mas isso aí é um ponto de discussão. E, por fim, a respeito da alimentação enteral, a alimentação enteral é o padrão de cuidado para o suporte nutricional em pacientes com pancreatite aguda. O início precoce da nutrição enteral foi avaliado extensivamente no tratamento das coleções peripancreáticas com resultados de apoio. Porém, outro ponto de discussão nesse artigo é isso. 92% dos pacientes foram alimentados via gastrocistonostomia percutânea, que achei também um pouco diferente. É isso aí. Muito obrigado. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que realmente chama bastante atenção. Honestamente, nós no Hospital das Clínicas lá em Ribeirão Preto, a gente trata pancreatite aguda há muitos anos, né? E existem alguns pontos fundamentais que eu sempre falo para vocês, que é de fundamental importância. Primeiro, vocês têm que colocar uma sonda de Doboff o mais precocemente possível para esses pacientes. Segundo, a hidratação precoce desses pacientes deve ser feita com Ringer lactato. Terceiro, esperar o máximo possível, se você tiver coleções tipo pseudocisto pancreático ou walled of necrosis. Sempre tentar segurar o ímpeto do cirurgião e o ímpeto dos intensivistas para que a gente faça uma abordagem precoce dessas coleções, entende? Isso é fundamental. E tem alguns pontos nesse trabalho que eu sou frontalmente contra. A primeira delas é a abordagem da via pancreática por colangem endoscópica retrógrada. Esse trabalho mostra que é fundamental. Me desculpe, mas eu acho isso uma grande bobagem. Esse é o único trabalho que fala que ela é fundamental para isso. Então, realmente é um trabalho extremamente tendencioso, que quis mostrar uma novidade e também não me mostrou dados científicos para que eu possa acreditar nela. E o segundo, tá? O segundo ponto é a tal da gastroenterojejunostomia. A gastroenterojejunostomia, você imagina, um paciente já moribundo, com uma pancreatite aguda necrosante. Você vai lá e faz uma gastrostomia no paciente para meter uma sonda. Realmente, eu não sei em que fase eles trataram esses doentes, eu não sei como eles trataram esses doentes, mas não é o nosso dia a dia. Olha, a gente trata doente em Ribeirão Preto já, pancreatite aguda, é uma coisa impressionante, mas nós já temos pacientes com o walled of necrosis, por exemplo, aproximadamente uns 70 doentes desde 2008. Nunca mais foi feita cirurgia, a gente sempre faz o step-up approach versus endoscópico, e a cirurgia está guardada única e exclusivamente, qualquer procedimento operatório, única e exclusivamente para as complicações. Então, esses são os meus comentários breves desse trabalho, né? Eu queria também fazer um comentário muito rápido que, em relação aos cistos de retenção, a literatura é muito pobre. Então, esse caso que vocês viram é um caso muito raro, né, de um pseudocisto de 30 anos, por isso que ele não encontrou praticamente trabalhos em relação a isso. Mas eu queria abrir para discussão, né? A gente tem ainda mais uns 15 minutos, eu queria abrir a discussão com o Surjan, queria abrir a discussão com a Raquel, com o Marcos a respeito disso, o que eles pensam. Celso, eu concordo plenamente com você. Acho que o papel do cirurgião é extremamente reservado atualmente no tratamento da pancreatite aguda, grave, e das complicações da pancreatite aguda. Concordo plenamente que é o tipo de doente que você precisa nutrir, manter perfusão pancreática e esperar que o doente vai conduzir o caminho. Com relação às complicações e os cistos, tudo tá. Cada vez mais eu estou convencido que quanto menos o cirurgião mexer, melhor.
Se você me perguntar hoje no amplo aspecto aí da pancreatite, acho que a prática do cirurgião vai tender cada vez mais, e já o é, para o tratamento numa fase muito mais crônica na doença, naqueles casos que são crônicos, e o tratamento do ducto pancreático em si. Então, assim, acho que ainda existe um certo espaço para as drenagens de ducto pancreático longitudinais, com hoje em dia procedimentos minimamente invasivos, as anastomoses com o tubo digestivo longitudinais, como a Piston, por exemplo, mas na fase aguda isso se torna cada vez mais reservado, e eu acho que é o que você falou, é passar o tempo, esperar o máximo possível, escala mesmo de meses, muitas semanas, para indicar o tratamento de alguma complicação. Uma única reserva em relação, que talvez eu possa acrescentar alguma coisa para os residentes em relação ao caso anterior, quando a gente está discutindo a possibilidade de uma lesão inflamatória ou, por exemplo, um cisto seroso, o conceito inicial básico sempre é de que os cistos serosos não são cirúrgicos, tá? Porque a chance desse paciente associar um quadro aí de malignidade é inexistente, mas tem uma coisa, e eu tive uma oportunidade de acompanhar um caso como esse, e é aí que a escala de tempo e a subjetividade do ser humano é muito importante. Tem um bom grupo que fez um trabalho muito grande mostrando que os cistos acima de 4 centímetros ou 4,5 centímetros serosos estão muito mais associados com crescimento ao longo do tempo e desenvolvimento de sintomas. Eu tive um caso assim, de uma senhora que tinha um cisto de 5 centímetros, e fato é que eu acompanhei ela por um tempo, mas o cisto começou a crescer e começou a cursar com sintomas. Então, a única situação que você pode pensar em interferir cirurgicamente no cisto seroso é associado a sintomas, ou se ele tiver acima de 4,5 centímetros, porque eles estão associados a crescimento e depois uma cirurgia mais difícil e o desenvolvimento de sintomas. Quando você pensaria numa neoplasia cística serosa com 5 centímetros na apresentação inicial, no exame inicial, e 30 anos depois ela está exatamente com as mesmas dimensões, é bem improvável também que isso aconteça. Exato. Perfeito. Raquel, eu gostaria de ouvir seus comentários, se você tem algum comentário a respeito desse trabalho, a respeito do caso clínico. Bom, do caso clínico, acho que está bem definido. Em relação ao trabalho, Celso, eu concordo com as suas colocações. A alimentação precoce está bem definido no paciente com pancreatite grave, independente de ter ou não uma necrose extensa, independente de ter mas realmente eu nunca ouvi falar de fazer uma jejunostomia, porque a passagem da sonda, tanto enteral e até gástrica, pode ser usada, claro, exceto se o paciente tiver uma compressão pelo fluido, pela coleção, que impeça você transpor o intestino delgado e aí talvez você tivesse indicação. Mas nas outras situações, normalmente a gente inicia a alimentação e o mais precoce possível tenta passar para alimentação oral, assim que o paciente melhore dos sintomas. Mas essa técnica aí, realmente, como você falou, não entendi bem. Em relação à colocação de stent na ruptura ou na desconexão do Wilson, eu imagino uma situação muito difícil para o endoscopista, frente a um paciente com uma necrose extensa, tentar achar o segmento distal desse Wilson. Acho quase impossível. A gente já tem dificuldade quando não está tudo inflamado, imagina aí. Então, e como foi bem colocado, o tratamento por ecoendoscopia com drenagem diminui a compressão e muitas vezes há uma resolução espontânea. Algumas vezes não, mas algumas vezes é possível essa resolução espontânea. Eu nunca vi ninguém tentar, durante a fase aguda do processo, achar o vírus e colocar uma prótese. Isso aí.
Exatamente, é isso mesmo. Realmente esse trabalho me chamou bastante atenção, sabe? Existe muita discussão na literatura sobre, por exemplo, quando você tem um pseudocisto, quando você tem uma suposta ruptura do ducto pancreático principal, realizar colângio. Eu quero dizer o seguinte, eu quero dar um testemunho. Nós começamos a fazer drenagem de pseudocistos aqui no Brasil, nós somos praticamente os primeiros a fazer na Escola Paulista de Medicina, publicamos os primeiros casos, isso em 1997, tá? Inclusive, nós temos até um trabalho, que é uma tese de doutorado do Dr. Ermelindo Della Libera, que ele tentava fazer o seguinte, ele tentava cateterizar o ducto pancreático principal, ou seja, todos os pseudocistos, a gente fazia colângio antes. E se o pseudocisto estava na cabeça ou no corpo do pâncreas, a gente tentava colocar prótese. Pra você ter uma ideia, eu não me lembro o mesmo número de casos, mas é um trabalho antigo que está publicado no HPP Surgery. A gente, acho que de 36 pacientes, nós conseguimos colocar prótese em apenas 7 pacientes. E dos 7 pacientes, o sucesso do tratamento só ocorreu em 4, porque as lesões císticas estavam no corpo e também na cabeça. As lesões císticas da cauda, que era o restante que foi o insucesso, a prótese não trouxe absolutamente nada de benefício para os pacientes. Então, eu nem discuto mais, por exemplo, porque tem muita gente que me pergunta quando eu falo sobre isso, né, em congressos, ou nacionais ou internacionais, muita gente me pergunta, mas você acha que deve ser feita a colangem endoscópica retrógrada? Eu acho que não. Não tem porquê, não tem indicação de fazer a colangem endoscópica retrógrada para ver se o ducto tem ruptura ou não. Nós tivemos um caso recente que até acabamos de publicar numa criança em que ela sofreu um trauma de bike, né, de bicicleta, ficou quase 50 dias internado, fez uma coleção cística na cauda do pâncreas e a ressonância, depois do tratamento com a Hot Axios, mostrou exatamente uma ruptura. O que nós fizemos? Nós mantivemos essa Hot Axios por mais tempo, ao invés de mantermos 4 semanas, mantivemos 7 semanas, praticamente quase o dobro, e esse paciente não desenvolveu recidiva. Por quê? Porque provavelmente a nossa drenagem fez uma fístula da cauda do pâncreas com o estômago. E está lá uma fístula, talvez até imperceptível, mas que está drenando a cauda do pâncreas, entende? É exatamente isso, você manteve o fluxo desse paciente. E ele não precisou sequer ser operado, apesar da ressonância magnética mostrar uma ruptura completa do ducto pancreático principal. Então, isso é uma coisa interessante. Inclusive, esse caso está publicado, eu sugeriria, está no Arquivos de Gastro, no e-vídeo, né? E realmente eu acho que esse é um caso que mostra exatamente o quanto é desnecessário a realização de uma colangem endoscópica retrógrada nesses casos. Mais algum comentário, gente? Alguém tem algum comentário? Por favor, Humberto, você tem algum comentário em relação a isso? Bom, se ninguém tem nenhum comentário, então, gente, eu quero me despedir de vocês, agradecer mais uma vez a participação de todos, né? Nós tivemos o tempo inteiro, todo mundo praticamente assistindo aí a nossa reunião. Sempre lembro a vocês que a nossa reunião começa exatamente, impreterivelmente, às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã, como dizem os latino-americanos, a gente arranca, a gente dá o start, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez e desejar para vocês todos uma boa semana e até terça-feira que vem, às 6 horas. Muito obrigado aos novos que vieram aí, né? O Túlio, mais um patologista, estão se juntando a nós. E também dizer o seguinte, se vocês quiserem passar para as outras pessoas essa reunião, fiquem bem à vontade, todos são muito bem-vindos para participar dessa reunião. Um abraço para vocês, tchau. Muito obrigado, Raquel, muito obrigado, Marcos Clarence, muito obrigado a todos que participaram aí. Tchau para vocês. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau.